Olá, no programa de hoje estaremos conversando com o Dr. José Carlos Marcondes Arantes. Ele é comunicador, radialista e terapeuta especializado em dependência química pela USP e Unifesp. E no programa de hoje estaremos abordando o tema os 13 princípios de tratamento eficaz, que é do órgão NIDA, conhecido entre nós aqui, terapeutas, pessoas que trabalham, como o Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos. E é um tema muito interessante, é um tema que até então nós não conversamos e é muito importante que você fique atento, porque você vai conhecer alguma das modalidades também de tratamento. Enfim, é um programa que você não pode perder. Mas antes de conversarmos com o nosso convidado, vamos ouvir a palavra amiga do pastor Getúlio. Voltamos já. Olá, querida assinante, Cláudia Amâncio, convidados, equipe do programa Família. É sempre bom voltar, é sempre bom celebrarmos um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero ler para você um texto de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 9, versos de números 23 e 24, onde ele diz assim: Assim declara o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Por que eu separei esse texto para esse nosso encontro? Porque nós nos julgamos capazes de superar as situações que volta e meia surgem na nossa vida. O brasileiro tem sempre o seu jeitinho, a maneira de se esquivar, de se desfazer do embaraço. Mas existem situações que nós não conseguimos resolver. Por mais espertos, por mais habilitados, por mais inteligentes, por mais cultos, informados ou instruídos que sejamos, existem situações que nós precisamos não confiar em nós mesmos, mas em alguém superior a nós, que está ao nosso lado e pronto a nos ajudar. Todos nós cometemos o erro de confiar demais em nós mesmos. Alguém me disse certa vez, eu confio no meu taco, eu conheço a minha capacidade. Tudo bem, você pode até conhecer a sua capacidade. E se você a conhece, você sabe que ela é limitada. Você sabe que ela é finita. Vai chegar um momento em que seus recursos vão acabar. Suas possibilidades vão se esgotar. E nessa hora, o Senhor vem e diz, não se glorie na sua sabedoria e nem na sua força e nem na sua riqueza. Mas se você quiser se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me, compreender aquele que é soberano, Deus sobre todas as coisas, o poder supremo capaz de nos ajudar em qualquer situação da vida, aquele que é o único que verdadeiramente pode resolver os embaraços que fazem parte do nosso dia a dia. E ele vai além de compreendê-lo, ele nos convida a conhecê-lo de perto, fazendo amizade, dividindo a vida, dando a segunda milha para caminhar com ele. E ele declara, eu sou o Senhor e ajo com lealdade. Nos nossos dias essa é uma palavra meio pobre, porque as pessoas perderam o sentido e o significado de lealdade. Deus não. Deus não trai, Deus não mente, Deus não finge, Deus não engana, Deus não abandona. Ao contrário, Ele diz, eu trato com lealdade, com justiça e retidão todos os que confiam em mim. É dessas coisas que me agrado. Tente o que você quiser tentar como alternativa para resolver as situações que aparecem a todo momento. Mas lembre-se, os seus recursos são finitos, os de Deus são infinitos. A graça de Deus está derramada sobre a sua vida em Cristo Jesus. Basta você confiar nele. Não confie em si mesmo, confie nele. A gente se engana, a Bíblia diz, enganoso é o coração. Que Deus te abençoe e que você viva uma vida feliz, próspera e abençoada.
realmente, nós vamos falar hoje sobre o tratamento eficaz na dependência química e, com certeza, é finito. Por mais que nós tenhamos um equipamento do municipal, estadual, enfim, federal, de todos os governos, ainda somos muito limitados para falar de uma doença tão complexa. E aí, o equipamento maior é essa palavra que o pastor acabou nos trazendo em relação à espiritualidade, que é um dos elementos aqui essenciais na dependência química, que é um processo. Portanto, você assinante, você que tira suas dúvidas semanalmente, continue entrando em contato conosco, é muito importante a sua opinião. Entre em contato através do nosso e-mail, programaabc@net.com.br ou pelo nosso hotline 11 9 73 18 84 36. E nós temos aqui, desse outro lado, uma especialista que vai bater um papo com você e vai encaminhar para os nossos tematistas, para aquelas pessoas das quais você tem dúvida. E agora nós vamos conversar com essa pessoa maravilhosa, que é o José Carlos, uma pessoa de um conhecimento profundo sobre o que vai falar. Há pouco nós estamos falando que realmente, por mais que a gente leia, estude, conversa, conviva no dia a dia, ainda é pequeno o nosso conhecimento. Mas assim mesmo nós vamos trocar um pouco da nossa experiência. Obrigado pela sua presença, Zé Carlos. Alô, Cláudio. Então, é um prazer a gente estar aqui, né? E a palavra do pastor foi interessante, eu sei que poderia até nem comentar em cima, mas eu lembrei do segundo passo de Alcoólicos Anônimos. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver a sanidade. E o terceiro, entregar a nossa vida aos cuidados de Deus. O pano de fundo do tratamento e da recuperação da dependência química é totalmente lastreado, né? O cenário de fundo, quer dizer, a base é espiritual, né? E hoje, para a gente falar desse tema, os 13 princípios do NAIDA, né, é bom que a gente até remonte. Eu quero que você me ajude, porque eu sei que você está fazendo pergunta, mas você já sabe a resposta. Mas... Então, eu acho que um bate-bola aqui seria interessante. Esses 13 princípios, eles apareceram nos Estados Unidos, né, depois de longas pesquisas longitudinais, depois que perceberam, né, que a doença, a dependência química, era uma doença, um distúrbio altamente complexo, né? Então, tem que cercar o dependente que, no geral, não quer ir a tratamento, né? Então, esses 13 princípios saíram em 1998, é isso. Aqui no Brasil, começou-se a dar curso de especialização em dependência química depois do ano 2000, né? Então, nós podemos falar, ou dizer, ou informar que dependência química é um fato novo como doença e como tratamento. Sem dúvida. Nós fazíamos de uma forma razoavelmente empírica. Então, esses 13 princípios, eles é um conjunto, né, de entendimento de como lidar com modalidades terapêuticas, com intervenção, com estratégias terapêuticas que vieram, né, que foram adequadas à dependência química vindo da psicologia, estratégias medicamentosas, também trazidas à visão, entendimento da medicina com outros tipos de paciente. Mas quando nós chegamos na dependência química, no dependente químico, no abusador, a coisa se complica, como nós vamos ver daqui para frente, né? Então é disso que nós vamos falar hoje. Parabéns, é exatamente isso. Pois é, telespectador, vocês viram que colocação do Zé Carlos, eu também vejo da mesma forma. Nós aqui estamos assim engatinhando, muitas coisas precisamos saber e temos que aprender com quem sabe um pouco mais. E é uma pena, porque a gente não vê essa prática no nosso país. É um conhecimento que vem dos Estados Unidos, baseado nas dificuldades que já bem antes eles estavam buscando viabilizar tratamento, principalmente para o dependente de álcool, e aí eles conseguiram trazer o melhor para nós. Mas nós precisaríamos estar muito atentos a esses princípios que viabilizam a melhor forma de tratar qualquer dependente químico. E a gente não vê isso no dia a dia. É tamanha burocracia aqui no nosso país que quando a gente vê isso, a gente fala, meu Deus, se eles soubessem como é difícil. Então vocês vão ver como o americano pensa, como eles tratam o dependente químico, porque o que o Zé Carlos vai falar é em cima de algo que vem de lá de fora, mas não é o que acontece aqui.
É mentira o que eu estou falando? Não, é verdade. Né? Quer dizer, nós estamos engatinhando. Os Estados Unidos, né, e na Europa também, nós temos uma classe média que, na verdade, não é igual aqui, que nós temos essa desigualdade toda. Então, as pessoas estão mais incluídas na sociedade. Então, quando você força o dependente químico aí a tratamento, as coisas lá funcionam um pouco melhor. Aqui, nós não damos responsabilidade para o dependente. Então, nós achamos, existe uma visão, que permeia o inconsciente coletivo do brasileiro, de que o dependente químico pode fazer o que ele tem que fazer, que ele tem uma liberdade, um livre-arbítrio, que ele pode se matar. Então, não há forçamento das instituições, da família. Nós não temos cultura de ir a tratamento, nós não olhamos dependência química como uma doença ainda hoje. Se fala que é doença, mas no fundo, do ponto de vista coletivo, ainda nós vemos como sem vergonhice. Exatamente, não é tratado como doença. Vejo da mesma forma. Então vamos lá, vamos começar no primeiro princípio que o NIDA trata, que a dependência química realmente é uma doença muito complexa, por isso não exige-se mais do que uma pessoa olhando. É uma doença que aí eu vou perguntar, como você disse, a gente até sabe, ela é tratável? Ela afeta o funcionamento cerebral e traz problemas sociais? É como se perguntasse e já respondesse, porque a gente não precisa ser muito esperto, né? A gente olha, só olhar na prisão, você olha nas instituições carcerárias, no sistema carcerário brasileiro, 80% das pessoas que estão ali estão por tráfico de droga, matou, assassinou, roubou porque estava buscando droga ou estava drogado. Então, é um grande problema humano, não é só do brasileiro, né, que toca em todos os pontos do conhecimento, do entendimento. E se tivesse um medidômetro para sofrimento, a droga sairia na frente. Quando nós falamos de droga aqui, nós não estamos falando só das drogas ilícitas, né? Nós estamos falando do álcool e das drogas ilegais também, que o álcool é, na verdade, o grande carro-chefe de dessofrimento. Então, fere, causa disfuncionabilidade e depois a gente fica correndo atrás, né? Nós não fazemos prevenção de forma nenhuma ainda, estamos aí ainda num descontrole muito grande, mas à medida que a gente é agredido, a gente se defende, buscando o quê? Isso, tentar aparelhar melhor o Estado, o Sistema Único de Saúde, porque hoje você chega em qualquer local, não há atendimento para o dependente químico, não se olha, não se tem atenção a essa grande problemática. Portanto, como estamos aqui perguntando, não é? Ela realmente é complexa, é tratável, há uma demanda, há uma necessidade de um envolvimento muito maior, de interesse, e realmente o que a gente vai ver é assim, a reincidência. Aliás, quando você falou do programa, e lembro o próprio Bill, criador desse programa, em um ano ele teve 4 internações. O parceiro dele, Dr. Bob, inúmeras internações ainda quando estava fazendo sua universidade. Ou seja, tinha intervenções, já naquela época, estamos falando em 1930, com essas internações, e quando ele pergunta para o médico, mas isso não tem cura? Ele fala, são todos reincidentes aqui nessa psiquiatria, ou seja, não tem cura. Agora, você vê, né, como intuiu-se, porque a questão de ser uma doença ou não foi muito questionada durante muito tempo. Até a década de 80, não se acreditava muito bem que era uma doença, que era um distúrbio crônico, né? Mas hoje bateu-se o martelo. Quer dizer, as pesquisas, através da teoria da experimentação, dos estudos longitudinais, das técnicas que foram criadas, tecnologia, pelo imagiamento mental, através de tomografia computadorizada, chegou-se hoje é um fato, né? Dependência química é uma doença crônica, é uma doença cerebral. O uso continuado faz com que o cérebro se modifique. Não dá para explicar aqui, mas em várias das suas funções. Cria-se circuitos neuronais totalmente disfuncionais para sociedades pacíficas.
Seria muito bom para um homem da caverna, porque a pessoa ficaria esperta e tal, mas para hoje não. Então a pessoa, no geral, ela se torna compulsiva, aciona mecanismo de busca da substância de uma forma, um impulso compulsivo, né, que a gente já conhece, e fica enfraquecida em seu papel. Quando ela fica enfraquecida com o pai, como estudante e tal, a coisa complica, porque ele vai comprometer a família. E a família comprometida como parte do tecido social compromete, porque não existe um dependente químico. Não. Nós estamos falando de 3 milhões de usuários de cocaína, 1,5 milhão de usuários de crack e mais 18 milhões de usuários de álcool, fora os maconheiros. Não pode falar maconheiro, tem que falar usuário de cannabis. De cannabis. Fora os fumantes. É. Segundo princípio, o tratamento adequado da dependência química deve ser igual para todos? De jeito nenhum, né? Primeiro que, no primeiro princípio, né, se fala, às vezes a pessoa vai lidar com dependente químico ou tratar dependente químico, e eu tenho um ambulatório no Tatuapé e outro em São Miguel Paulista que atendo gratuitamente, então não tem interesse financeiro e a gente faz laboratório mesmo. Ninguém pode falar assim, ó, eu vou fazer do meu jeito dá certo, não é assim. Não existe. O dependente químico não se subordina a nenhum tipo de técnica, não adianta, ó, eu faço assim, está dando certo, não. Por quê? Dependência química, ela é um tratamento evolutivo. Por exemplo, se eu chego aqui para o Cláudio Amâncio com uma ingesta pesada de álcool, tremendo, você com a sua experiência clínica, você não vai me mandar para um grupo anônimo. Ou então, não. Às vezes você não vai me aceitar na sua comunidade. Ainda desse jeito não. Vou te mandar tomar soro, vou te mandar para o posto de saúde. Posto de saúde para quê? Para manutenção da vida, passar síndrome de abstinência e depois você vai para a comunidade terapêutica. Não é assim? Sem dúvida. Então, a dependência química tem fases. Tem fases. Então, ninguém pode falar, eu trato do meu jeito, a não ser que você tenha todo um arsenal. Um cratóide da vida. Um cratóide da vida. E mesmo assim, no cratóide não existe equipamento para recuperação. Ali nós estamos tratando. Existe uma diferença muito grande entre tratamento e recuperação. Sim, porque lá não faz internação. Ele não pode fazer internação. Se ele não faz e ele sai daquele ambiente que é de proteção, só itinerário de chegar na casa dele já bebeu, já usou. Bebeu. Então, não é totalmente equipado. Então, infelizmente, nem o cratóide que ainda peca. Enquanto não tiver internação, o usuário de crack não vai parar lá. Tem um processo, que são essas etapas. E como nós vamos ver lá na frente, o tratamento é a longo prazo, ele não faz uma auto-administração, não tem grupos anônimos, infelizmente, não tem reinserção social. Esse é o quinto princípio que fala do tempo. Mas falando do terceiro princípio, quando o dependente pede ajuda à família, a família deve esperar ou deve ter o atendimento de pronto? Então, é um fenômeno, primeiro, todo dependente ele tem muita dificuldade de ir a tratamento. Ele cria mecanismos de defesa na sua personalidade, no modo como ele vive no mundo, para tentar justificar o seu uso. Isso é natural, não é nenhuma condenação que nós estamos fazendo do pensamento. Como ele estrutura o pensamento para justificar, racionalizar a sua vida. Porque senão ele vai sofrer muito, ele vai se culpar. Porque ele está indo para o bar, ele está indo para a biqueira e ele tinha jurado várias vezes que não iria. Então, isso nós chamamos de mecanismos de defesa. Mas, na parte da manhã, no geral, quando ele acorda em síndrome de abstinência, a gente chama de anedonia, com falta de prazer, com uma tristeza, com medo, culpa, remorso, olhando o que eu estou fazendo da minha vida, passa pela cabeça dele de ir a tratamento. Ele teve ali uma pequena crise que faz com que o sofrimento, ele olhando a vida em branco e preto, ele fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Tenta ir a tratamento. Mas aí, ele também em síndrome de abstinência, a própria ansiedade, a falta da substância aciona mecanismo para usar, para melhorar o seu estado. Ele vai lá e usa de novo. Aí você pode tentar convencer ele que ele não vai a tratamento.
Então, tem hora que ele quer, tem hora que ele não quer, tem hora que ele quer, tem hora que ele não quer. Verdade. Quando acontece, isso daí é chamado de ambivalência. O nome é ambivalência. Isso, está em cima do muro. É um curupira, indo para frente com o pé virado para trás. Personagem folclore. Isso é a maioria dos dependentes agem assim. Tudo bem. Quando acontece um problema mais grave, a mulher vai embora, demitido, bate o carro, acontece uma crise maior, ou uma doença. Essa crise, aí ele quer ir a tratamento. Essa crise tem que ser aproveitada. Sem dúvida. Tem que ser aproveitada. Ora, se os equipamentos de saúde, ele vai para o equipamento nesse estado e chega lá, ninguém confronta com a doença, por exemplo, uma UBS, um hospital geral, ninguém confronta a doença. Vai chegar lá, Cláudio, você sabe disso, você está careca de saber disso. Chega lá, o que é que eles vão fazer com ele? Manutenção da vida, vão dar de glicose para ele e tal, para ele não estar, e manda embora. Quer dizer, você não fala da doença, não existe encaminhamento, não existe protocolos para isso. Não. Então, nós não estamos preparados e nós perdemos pessoas com isso. Isso é gravíssimo. Então, você vai nos Estados Unidos, de cada 3 dependentes, um está em tratamento. Aqui, de cada 11, um está em tratamento. Por quê? Pelo descaso. E o custo disso é muito grande, tanto financeiro quanto em sofrimento para as pessoas. Você deixa as pessoas enfraquecidas. Então, a família não se prepara, não se educa, não busca saber antes. Olha, eu tenho um dependente químico em casa, eu vou ligar para o Cláudio Amâncio para saber como é que faz para internar. Então, quando ele estiver em crise, já está tudo no gatilho. Então, a família tem que se preparar. As instituições têm que se preparar para isso. A justiça, por exemplo, tem que forçar, tudo forçando para ele engatar no tratamento, vamos dizer assim. Isso é muito importante que o Zé Carlos está falando, tá bom? Porque se a família não souber, muitas vezes eu já até de chantagem. Assim, eu recebi esses dias mesmo um rapaz, casado não tanto tempo, assim, uns 4 anos, não mais, 3 anos e meio, tem uma filhinha de 2 anos. A mulher falou, olha, não dá, estou pegando minha filha e estou indo embora. Ele achou que era mentira. Quando ele chegou à noite, a malinha dela estava pronta, ele falou, pelo amor de Deus. Ela falou, então vai fazer tratamento. E ele veio com ela. Então há necessidade de alguém tomar uma atitude, porque se for esperar, muitas vezes o dependente pedir, ele vai chegar no caos. Então tem sim, patrão, tem que ver, caiu a produtividade, se serviço social, recursos humanos, chama atenção ao companheiro. O que está acontecendo? Óculos escuro? Você saiu no meio do expediente? Então é parceria com tudo. É o empregador, é a família. Se a família não souber também muitas vezes questionar ou impor, para tanto tem que aprender. Como ele está falando, tem que procurar orientação para saber como agir e na hora que levantou a mão, é na hora. Não dá para pegar a fila de INSS, não. Não dá para falar, volta semana que vem que nós vamos marcar para fazer uma triagem. Já era. E é assim que funciona o nosso sistema. E o pior, né? Quando vem uma crise e a pessoa não aproveita, ela se torna perigo, porque ele incorpora essa crise, Cláudio. Então ele incorpora aquele sofrimento da crise, se acostuma e põe a cabecinha de novo, até vir outra crise pior. Então, cada vez... Está afundando mais. É rabo de cavalo. Exatamente. É rabo de cavalo. É o fundo é o rabo de cavalo, é verdade. Só cresce para baixo. Quarto princípio, o tratamento eficaz atende apenas o abuso das drogas, ou seja, das substâncias, ou deve atender outras necessidades que estariam conjuntas? A importância... se reúne lá no céu os anjos, arcanjos, serafins e tal, um eclipse e tal, para levar o cara aí a tratamento. Vai. Aí ele chega na sua frente. Imagine esse momento importante do terapeuta e do dependente químico. É um momento de amor, lindo, lindo, lindo. Ao mesmo tempo que ele te entrevista, você está entrevistando ele. Ora, um terapeuta experiente, ele sabe que ele está comprometido, mas ele está motivado, senão ele não estaria ali na sua frente. Quem usa droga e vai a tratamento, se você perguntar para ele como é que está as finanças, ele fala, vixe. Como é que está a família? Ele, vixe, né? Está tudo danado. E tem, desses problemas que ele tem, às vezes está devendo na biqueira, está com problema na justiça,
Aí, esses problemas são crises que, se ele entra em tratamento, você promove a abstinência dele, vende um contratinho terapêutico para ele, faz isso e aquilo, mas ele está cheio de crises que estão pipocando. Quando ele volta para casa, então você tem que pelo menos olhar isso. Então você pergunta, como é que está a finança? De 1 a 10, que nota você dá? Ele 2, tal. Aí você dá uma arrumadinha, quer dizer, você não pode intervir só na dependência química. O tratamento é focado no parar, mas você tem que ajudar ele para que os desencadeantes e perpetuadores da dependência sejam minorados e diminuídos. Você não pode exagerar, é lógico, entrar na vida do cara, psicoanalisar, até, não adianta, é focado no parar, mas você tem que olhar o que está dificultando, os bloqueios para ele continuar na manutenção da abstinência. Promove a abstinência, depois manutenção da abstinência. Perfeito, perfeito. Sem dúvida. Assim, quando a gente conversa com alguém que convive no CRATOD e a gente sabe que lá eles têm um departamento jurídico, que sabe que muitas dessas pessoas às vezes estão com uma pensão atrasada, tem que dar uma satisfação para a justiça, porque de repente vão vir pegá-lo. Ele não tem mais documentação, às vezes ele está com uma doença que ele também está acarretando, ele não está se cuidando, é bem por aí. Então, cuidar somente, só um lado é pouco, porque, infelizmente, o dependente químico, ele traz problemas, ele já acumulou assim, situações difíceis, como no caso até mesmo de uma separação, porque muitos falam, não sei, eu estou aqui, mas não sei quando eu voltar, e se eu voltar, minha mulher vai me aceitar. Justamente. Então, tudo isso é meio complexo mesmo, não é, Zé? E aí vem o aconselhamento, orientação, porque naquele momento, se você forma um vínculo terapêutico interessante, e através do quê? Por meio do amor, do afeto. Vamos parar no afeto e no amor? Olha, pessoal, a gente tem que dar uma pausadinha, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do companheiro José Carlos Marcondes Arantes. Ele é comunicador, radialista e terapeuta especializado em dependência química e está abordando, no dia de hoje, temos 13 princípios eficazes no tratamento da recuperação da dependência química de um órgão do NIDA. Ele falou NAIDA, ele falou NIDA aportuguesado, mas é um departamento que trabalha com o abuso e uso das drogas, das substâncias psicoativas nos Estados Unidos. Portanto, você, assinante da NET, se você tiver dúvidas, que modalidade de tratamento, como você deve participar, como você deve entender o seu dependente químico, fica muito atento, porque o que o Zé Carlos está passando para nós são informações do dia a dia, uma vez que ele trabalha com grupos de dependentes químicos de todas as espécies e ele tem que viabilizar as mais variadas modalidades de tratamento. Então, é uma pessoa que sabe o que está falando. Portanto, continue tirando as suas dúvidas. É muito importante que você não só nos prestigie, mas converse mesmo com a gente através do nosso e-mail, que é o programaBC@net.com.br ou pelo nosso hotline 11 9 73 18 84 36. Agora vamos continuar conversando, Zé Carlos. Nós estamos falando sobre o quarto princípio, é isso mesmo, o quarto princípio, que aborda que tem que ter outras necessidades, não é só trabalhar a dependência química, porque ele chega meio quebradão em diversos segmentos, e você estava complementando. Viu, Cláudio? A gente sabe que isso daí são orientação, é um guia, né? Você não dá para você fazer absolutamente, você sabe disso. É impossível que haja um serviço que consiga, você montar um serviço que consiga resolver o problema do outro. Não é isso que nós estamos falando, mas nós estamos o quê? Prestando atenção em pontos de bloqueio, porque o objetivo nosso, qual que é? O objetivo é fazer a pessoa parar primeiro e depois se manter sóbria. Isso não é fácil, pelo menos no começo, é muito difícil. Então você tem que ver onde que ele está apertando, desculpa uma gíria aqui, apertando o botão do que se dane, entendeu?
um problema grande, então você vai minorar. E como é que você faz isso? Eu estava falando do afeto, né? Quando você atende um dependente químico, é uma fusão ali de amor e você arrumou um filho para você. E se ele for mais velho que você, é um pai, porque ele vai ficar te ligando, você vai gerenciar o caso dele. Hoje tem o WhatsApp, você fala, como é que tá? Eu faço isso. Como é que tá? Hoje grupo, tal, beleza, companheiro, fica com a gente, tamo junto. Quer dizer, você vai motivando, é um amparo que você faz. E quando a gente olha os problemas, como não dá para a gente resolver, porque dificilmente eu resolvo o meu, vamos falar sinceramente, você vai ter aceitação daqueles problemas. Você vai ensinar para ele o que é dependência química, a dificuldade que ele vai ter no começo, para ele aceitar essas dificuldades de uma forma quase que natural, sem usar. Então, basicamente é isso. Quando o problema é muito grande, é empecilho mesmo, aí sim você vai, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, é comum isso. A família, o cara está pegando as coisas em casa e levando para a biqueira. A família vai e põe para a rua. Aí você atende a pessoa, ele entra em tratamento, quer voltar para casa. Aí você faz uma intervenção, você liga para a família, tal, terapeutiza, né? Verdade. E tal, e a coisa vai se acertando. Então você vai arrumando para que haja motivação, esperança, alento. E você sabe como Abrindo é. as portas. É coisa de coração. É verdade. Quem faz esse trabalho tem que ter muito amor, tem que ter um desprendimento muito grande. Não ter grandes expectativas. Não. Mas a gente sabe que o caminho é esse. E só pelo fato de a gente saber que pelo menos não estamos atrapalhando, estamos regando a plantinha, já ficamos felizes, sem dúvida. Aí nós temos aí o quinto princípio, quanto ao tempo, em relação ao tratamento. A gente costuma falar, eu costumo falar assim, olha, de longe, pelo binóculo, todo mundo é igual. Mas quando eu vou conversar tete a tete, cada um é diferente. A gente tem que saber um monte de coisas que ele vai falar. Tempo. Então, está no imaginário popular, né, que dependência química a pessoa às vezes leva o filho ou o marido, fui lá e não deu certo, mas não é assim, não é questão de dar certo ou não dar certo, porque o tratamento é a longo prazo, o tratamento demora, se você não ficar um tempo no tratamento, não adianta, quando você pega o Código Internacional de Doença e olha lá, o F, a letra F, está lá, transtornos mentais e de comportamento decorrente de uso de substâncias psicoativas, drogas de abuso. Então você usou, você ficou meio doidinho da mente e disfuncional no comportamento. Está claro que o tratamento é fazer você voltar a ter um comportamento bom, melhor, funcional, para voltar à família e à sociedade. E para você montar um comportamento novo, demora. A ciência fala, durante 3 meses, para você iniciar a formação de um novo hábito. Os núcleos de base começam a fazer novos neurônios e a neuroplasticidade, isso até para dirigir, bater máquina e tal, qualquer tipo de comportamento. E você tem que fazer um novo comportamento bom. Alcoólicos Anônimos lá atrás intuiu sobre isso também, falava 90 dias, 90 reuniões. Isso mesmo. Se você ficar 3 meses, se tiver algum dependente químico, alguém que acha que tem problema, né? 90 dias, se você durante 90 dias frequentar um tratamento, um ambulatório, Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos, o que vai acontecer? Você vai construir novos hábitos e vai passar a ter uma vida centrada na recuperação e não na droga. E aí você se livra do quê nos 3 primeiros meses? Você se livra da compulsão e se livra principalmente dessa estatística. 76% das pessoas que ficam no tratamento recaem nos 3 primeiros meses. Nos 3 primeiros meses. Você se livra disso. Depois vai caindo, chega lá no fim do ano, você está bonito. Aí você entra o quê? Numa autoadministração, como se você tivesse diabetes ou reumatismo, uma doença crônica. Vai viver normalmente,
com a experiência de quem bebeu e sofreu e usou droga e com a sobriedade e abstinência de quem nunca bebeu. Vai ser um ser diferenciado. Tem um pouquinho de louco e agora vai ser mágico. Não, mas é verdade. É assim, a gente pega os casos e hoje você sabe que, devido à política governamental, praticamente vamos dizer, quando se faz uma avaliação, o INSS pouco está se dando esse tempo. Infelizmente, vocês não conhecem. Quem lida com a situação, eu lido, José Carlos lida há muitos anos e está dizendo em número, em estatística, nos 3 primeiros meses, mais de 2/3 que não fica. Ou seja, então, quando vai para uma comunidade terapêutica, nós, especialistas que entendemos, sugerimos que ele se retire de zonas de confronto, que ele não tem condições, ele precisa ter habilidade para enfrentar essas situações, nós recolhemos para diminuir a compulsão e ele se imbuir de novos conhecimentos. Ele vai para uma guerra, e na guerra ele tem que saber que armas que ele vai utilizar e qual roupa que ele vai utilizar para se camuflar. Isso ele vem aprendendo numa comunidade. Então não dá para dar um mês. Digo isso porque vamos pegar o protótipo, o modelo. Bob e Bill, 10 de maio. Bill conhece Bob. Passou 20 e poucos dias, quase um mês, o Dr. Bob vai para a reunião anual dos médicos americanos. Muito bem. E a esposa, que sabe, fala para o Bill, Bill, um mês é pouco, é melhor não deixar ele nesse um mês. Aí o Bill, mas é legal, tem afinidade, uma vez que os dois bebem, não, vamos dar um voto de confiança. Saiu, votou, uma semana depois, embriagado. Aí o que aconteceu? O Bill falou, bom, agora eu vou ficar com você 2 meses. Ou seja, ele votou em junho, Bill só vai embora dia 18 de agosto. 2 meses fica, vai morar junto com ele. E é por isso que eu falo, viu? Perito, eles precisam de 2 meses, no mínimo, a 3, com acompanhamento. A experiência é uma grande verdade. Mentira, Zé Carlos? Você me remeteu a pensamentos interessantes, porque aí o Dr. Bob e o Bill começam a abordar outros alcoólicos no hospital de Akron. Isso mesmo. E eles falam, nossa, quando eu tento ajudar o outro, eu não tenho vontade de beber. Exatamente. Dizer, quando eu penso no outro, eu não penso em mim. Quando eu não penso em mim, eu entro num equilíbrio emocional perfeito. É o que nós estamos fazendo e que a gente faz. Quando você ajuda o outro, tem altruísmo, você esquece de você, a vida e a natureza cuidam de você. Esse daí é um dos preceitos também. É uma das ferramentas da recuperação é você buscar o outro, tentar ajudar, ser mais altruísta e menos egoísta, porque a doença é do egoísmo. Até porque você fabricou um egoísmo artificial, porque você imagina o seguinte, o cara bebe, no outro dia ele está de ressaca, dá para ele pensar nos outros? Nunca. Então ele automatizou um egoísmo quase que natural, então ele precisa jogar essa luz para fora. Interessante. E é por aí o tratamento. Não é? Essa energia, por isso que às vezes eu costumo colocar assim, que nós somos realmente seres espirituais passando por experiências humanas. Porque toda vez que nós nos estamos nos colocando à disposição de terceiros, nós nos sentimos tão bem, tão felizes, como você falou. Esquece dos problemas. Eu tiro o foco do meu umbigo, olho o problema do outro, por que a gente se sente tão bem? Fazer o bem, o homem se sente tão bem. É uma delícia. Não é verdade? Então, na realidade, no fundo, por excelência, somos pessoas espirituais. Precisamos resgatar. Eu li uma vez assim, o que é ser bom? Ser bom é ser virtuoso no presente. Por quê? O mal já carrega seu castigo. Isso é lindo. O crime já carrega o castigo embutido. Sem e dúvida. O bem, é lindo isso. Esse despertar é fantástico. Mas nós estamos num programa. Não, tudo bem, mas é por aí mesmo. A gente é batizado com uma vela, mas parece que ela apaga. Precisamos reacendê-la, não é verdade? E nós estamos falando, então, nesse quinto, que é o tempo. O sexto, que tipo de terapia é mais eficaz? E a família deve fazer parte? Então, no geral, também é outro mito danado. Né? Primeiro é a questão do tempo. Né? As pessoas querem vir buscar fogo.
Milagre. Que é milagre. Milagre não existe. Na verdade, é uma construção. Milagre você mesmo vai fazer com você, né? Porque nós somos um milagre de estar vivo. Agora, qual é o princípio do sexto? Não, no caso é o sexto. Que tipo de terapia, é mais eficaz? Uma outra coisa, que é aliado à questão do longo prazo. Porque terapia, o que é? É o núcleo do tratamento. Nós não podemos pensar em tratamento de dependência química sem fazer terapia. É impossível, é o núcleo. Então, não adianta você querer medicação para curar. Não adianta só a internação. A pessoa, às vezes, não, vou internar meu filho, saiu, se empenha para internar lá no Cláudio Amâncio. Quando a pessoa sai, a família não se empenha para ele entrar em recuperação, para ir para os grupos, para dar continuidade. É ali que vai começar. Então, a terapia, ela exige sacrifício. É mudança comportamental. É teoria comportamental cognitiva. É um laboratório de mudança. É uma ressignificação cognitiva do entendimento. Como psicólogo, você sabe. É ter um novo entendimento. Então, o núcleo é terapia. O resto é acessório, apêndice, enfeite, arrumação, mas o núcleo é terapia para mudança de comportamento. E não pode ser para pior, para melhor. E a gente sabe o que é melhor. Nós temos um juizinho aqui que não bebe, não fuma, não joga, e ele sabe o que é certo e o que é errado. Nós temos esse potencial de anjo dentro de nós, né? Que precisa ser jogado para fora. A terapia ajuda. Quando você está em ambiente protegido, junto com seus pares, em ambiente de franqueza, de universalidade, todo mundo falando a mesma língua, só sai coisa boa. Você vai, além da catarse, que é um alívio quase que natural, você também reestabelece metas para a sua vida para melhor. Isso é lindo, mas você tem que fazer todo dia, porque senão esquece, a mente deleta aquilo. Sem dúvida, telespectador, que o Zé Carlos está colocando, que existem grupos de mútua ajuda, de pessoas que tiveram esse problema, tanto a família, que é codependente, como dependente. E quando eles vão para uma terapia de espelho, o que é terapia de espelho? É eu me ver diante de alguém que teve o mesmo sofrimento meu e que hoje tem uma resposta para aquilo que até hoje eu não tive. Porque você não tem referência. Você vai falar com quem? Com quem não tem? O dependente ou com aquele que julga, com que critica, que põe o dedo no teu nariz? Esse não serve, nem para você, nem para ele. Você vai num lugar, como ele colocou, de braços abertos, onde você tem amor, onde você tem pessoas te vendo, te ouvindo, não te julga, só ouvindo. Há uma leitura da expressão facial de consentimento, há uma compaixão onde ele divide o sentimento e só vai poder te ajudar porque cada rosto que você vê é uma esperança, é da esperança que nasce a fé, porque lá ninguém está dizendo eu não tenho o meu adicto recuperado, o meu alcoólico, todos que estão ali, eles só vão falar, eu fiquei e funcionou. Então, se é um lugar que realmente existe amor, é num desses grupos anônimos. Mentira, Zé? Verdade absoluta. Agora, o que a gente vê é um pecado, né? Nós não temos nenhum tipo de forçamento para que as pessoas fiquem em tratamento. Então, o nosso resultado aqui no Brasil de tratamento e para tratamento de dependentes químicos é pífio, é pequeno. Dá dó, porque falta protocolos de encaminhamento da comunidade para os grupos, do grupo para o CAPS. Nós temos bloqueios ideológicos terríveis. O ser humano não está acima interesses, não financeiros, mas muito mais de falta de informação, falta de informações e de políticas públicas que, vamos dizer assim, lubrifique essas relações de forçamento. Por exemplo, se tem uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, numa casa, o agente de saúde daquela microárea da UBS sabe onde ele está. Mas nós não monitoramos o dependente químico, o que deveria, porque é uma doença crônica, ele pode recair. Viu como ainda falta muita coisa para a gente trabalhar? Isso é bom também, né? Falta muita coisa para a gente fazer. Sem dúvida, realmente é por aí. É um trabalho para a vida toda. Para a vida toda. Não é? Porque uma vez que a doença é crônica, eu recebo às vezes pessoas que estavam 10 anos abstêmia. 10 anos. Eu recebi esses dias. Caramba, mas a primeira coisa que você pergunta, você deixou
de fazer a manutenção, eu deixei. Se levou a sério, já se tornou egoísta. A essência da doença é o egoísmo. Aí a pessoa já pensa, como você disse, poucas pessoas vão fazer isso que o Zé falou, desprendimento, não estou cobrando, altruisticamente ele dá. Aliás, é um dos absolutos que iniciou o programa de desdobramento dos 12 passos, começa com os 4 conceitos puros. O altruísmo absoluto, o amor absoluto, a honestidade absoluto e os grupos de Oxford. Exatamente. É absoluto, gente. Se a gente não tiver essas coisas, a gente fica assim muito no material, não tem compaixão e essa coisa de se doar, que é o que você faz. Agora a gente fica pensando, porque quando eu vejo as pessoas abandonarem o tratamento, né? Porque abandonou, volta a usar. Dificilmente, a não ser que a intensidade e a gravidade da doença não seja tanta. Verdade. Mas, no geral, a grande maioria volta a usar. Verdade. É uma ilusão que veda o percebimento, uma cegueira mesmo. Então, o que nós estamos fazendo no ambulatório Plena Recuperação? Nós estamos dando cursos de 12 lições para dependentes químicos. A gente dá um curso, então o tratamento fica mais light. Você primeiro fecha um contratinho com ele, um contratinho terapêutico, né? Para ele frequentar os grupos, e toda quinta-feira nós damos uma aula. Conceitos básicos, evolução, como é que funciona no cérebro e tal, recaída, tal, para ele ter uma noção. Por quê? Quando as pessoas abandonam, no geral, é porque elas não sabem o que é a doença, elas não acreditam na doença. Se não acreditam na doença, não vão acreditar no tratamento, é o que você falou. Você fez a sua manutenção, elas não sabem que o tratamento é a longo prazo, que em determinado momento, por fatores de risco, o meio ambiente, gatilhos, um traficante, não é tanto assim, ele se permite a usar tal e aquilo reinstala. A reinstalação da doença é um fenômeno previsível e repetitivo. Se as pessoas acreditarem nisso, elas vão se tratar e vão se recuperar. E a recuperação, você sabe disso, ela não é tão dolorida o quanto parece, muito pelo contrário. Nunca. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ela é muito louca, ela dá uma brisa, ela é uma doideira espiritual, natural, gostosa, prazerosa, dopaminérgica. Você se apaixona, Verdade. É gostoso. Eu Verdade. vejo isso nos grupos, as pessoas sentam e falam, graças a Deus eu sou dependente químico. Verdade. Há um despertamento de consciência. Nós somos muito mais do que isso. Essas alterações de consciência que a gente busca com droga, você consegue de outras formas. Naturais, prazerosas, espirituais. Nós temos esse potencial. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, já no primeiro passo, quando ele escuta, a pessoa quando chega com essa resistência num grupo, às vezes até um pouco envergonhado, e ouve aquela primeira pessoa dizer, eu sou um dependente químico, aquilo que a vida inteira ele negou, ele está dizendo, eu sou um dependente químico, abstêmio, há tantos dias ou tantos anos. O rapaz, aquele que chega e fala, nossa, eu também sou. De repente, ele está dizendo para ele, eu sou um dependente químico, aquilo que ele lutou a vida inteira. E há poucas horas antes, porque ele se identificou e ele se vê. Por isso, família, quando o Zé está falando do abandono, eu computo parte desse abandono, um dos equipamentos, uma das maiores ferramentas chamada família. Eu costumo falar, esposa de dependente químico que não está junto, eu sinto muito, mas você não é a melhor pessoa para estar junto com ele. É só buscar novamente na origem. Se não existissem as esposas, não existiriam grupos anônimos, porque tanto Bill como Bob teriam desistido. Teve um momento que não tinha ninguém com quem eles conversarem, eram só os dois. E as mulheres lá, com o bolinho de café, com o bolinho, vamos lá, incentivando, ligando para as primeiras companheiras que chegavam com seus maridos, elas seguraram. Então a mulher tem hoje uma postura frente à recuperação muito maior e muito sem conhecimento da própria sociedade e incentivo de quem está bem. Porque os próprios alcoólicos têm que divulgar mais, os alanãos, enfim, todas as irmandades de codependentes têm que dar ênfase. A mulher e a família estão em primeiro plano. É por aí? É por aí. Ou não? Eu me inflamo, porque eu fico muito brabo de não ver família apoiando. Também.
eu aprendi a aceitar essa, sabe, uma pobreza ainda na questão da dependência química por falta de informação. Se a gente chegasse, houvesse uma prevenção psicopedagógica universal nos meios de comunicação, tal, para tornar a coisa um pouco mais light, para nós, eu vou repetir, ter cultura de ir a tratamento, para não chegar no fundo do poço. Porque quando a gente fala de dependência química hoje, nós pensamos na Cracolândia, nós pensamos com o cara pé inchado, e não é isso, está longe de ser isso. Lá tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. O grosso das pessoas estão em casa agora, quem está nos assistindo, que está bebendo duas doses por dia, 3 doses por dia, está evoluindo. Tente parar, já tentou parar de beber alguma vez? Se você já tentou, é porque você tem problema. Você tentou e não conseguiu, você tem problema. Sem dúvida. É uma doença perigosa, doença cerebral, doença da ansiedade. Ela é lenta, mas chega lá. Chega lá. É isso mesmo. Nossa, é que às vezes a gente vê assim a família, né, colocar, mas eu não sei porque ele voltou a beber. Eu não sei porque. Aí a gente pergunta, mas você pratica, você vai no... Não, é ele que tem o problema. Não, são todos que têm o problema. A codependência é querer levar a cruz do outro. Então já passou o tempo dos sermões, né? Mas é aquilo que você falou de início. Ainda é o moralismo. Não, ainda estamos na parte moral. Infelizmente. Nós estamos agora falando, uma vez que nós falamos sobre o tipo de terapia que é mais eficaz, realmente não existe, todas elas, a comportamental, os grupos são comportamentalistas, e temos a parte dos medicamentos, que são elementos importantes, sem dúvida, né, Zé Carlos? Se uma pessoa chega tremendo, ela vai precisar ir fazer uma desintoxicação. Chega lá, benzodiazepínica e tal, para manutenção da vida. A pessoa está com dificuldade de parar porque ela tem uma fissura muito grande, um craving muito grande, não consegue, por meio de controle de emoção, de manejo de fissura, por mais que você tente terapeutizar ele não consegue, então você vai dar uma medicação, um antagonista para ele. Tem vários tipos de medicações, mas não se engane, a medicação não é para curar a dependência química, é para ajudar a pessoa a se manter abstêmia ou entrar em recuperação. Só isso, né? Todas elas, no geral, você pega o Hevia, por exemplo, vai lá na monografia, na bula, né? Está escrito assim, esse medicamento funcionará com terapia adequada. Infelizmente, não é bem verdade. Porque se a pessoa não quiser, não adianta. O cérebro dele vai convencer ele a não usar a medicação. Verdade. E a medicação não é para todo mundo também, né? Por exemplo, você vai dar uma medicação para uma pessoa que não tem suporte, não tem a terceira pessoa para ajudar. Você vê que ela não tem condição, ela vai começar a usar a medicação e usar a droga. Verdade. Aí fica dependente, é o que a gente chama de tolerância cruzada. Né? Verdade. Zé Carlos, está excelente. Eu vou fazer... Não vai dar tempo. Não, eu vou falar para você, eu vou pedir para a nossa produção te reconvidar. Nós só chegamos na metade dos princípios, não deu para explorar, e o nosso tempo já acabou. Então, vou dar 1 minuto para você passar uma mensagem ao telespectador. Dependência química é uma doença tratável, né? Seria bom que as pessoas fossem antes da coisa ficar preta. Essa é a grande realidade. Para quem tem problema com álcool, não está com uma ingesta muito pesada, procure um grupo anônimo, né? Ligue lá agora, 3315-9333. Quem tem problema com drogas, Narcóticos Anônimos. Você está compulsivo demais? Procure uma internação, faça uma breve internação, saia. Então, é ir a tratamento. Por quê? Nós não somos filhos de chocadeira, você sabe, né? Nós temos muita gente. Quando você sobe, a sua família sobe com você. Eu sou dependente químico, né? E quando eu parei, hoje, depois de 26 anos, ninguém mais na minha família, você cria um oásis de luz. Então, vale a pena entrar em tratamento. É uma viagem fantástica. Então, não perca essa oportunidade que você está tendo da dependência química te forçar, de alguma forma, né? Te desafiar nos seus próprios limites. É isso aí, telespectador. Sem comentário. Maravilha. Sou muito grato
ao José Carlos por ter vindo. Com certeza nós vamos fazer uma segunda parte, porque nós só chegamos na metade dos princípios e é muito interessante. E dizer a vocês que esse programa tem apoio da instituição Cláudio Amâncio, que dá apoio aos codependentes e dependentes químicos, diariamente, na Rua Antônio Bento 104. Tem apoio da Igreja Batista Betel, através da palavra do pastor Getúlio, do programa de voluntariado do canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, que manda essas flores, um deles você vai levar para sua esposa, e convidar todos vocês, grupos anônimos do nosso país aqui, que queiram mandar o seu tematista, aquela pessoa que gostaria de desenvolver um assunto, mande para cá. Ligue para nós. Agradecemos a sua presença até o momento. Um forte abraço e até o próximo programa.